Então, agora sim, 1 Samuel 17, 32 em diante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Davi já recebe em primeira mão uma palavra de desânimo. Contra este filisteu, você não poderá pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, você ainda é muito novo, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que significa isso? É alguém comprar briga por causa do nome do Senhor. Não fale mal do meu Senhor, que você vai ter problema comigo. Amém? Amém? 36, assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será, estou repetindo, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor, os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, ou o Senhor me livrou do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Pelo menos agora eu recebi uma palavra de encorajamento. Vai-te embora, o Senhor seja contigo. Presbítero Vicente Saturno, por favor, querido, vem aqui fazer mais uma oração, que nós mais precisamos é de oração. Feche seus olhos, vamos orar. Ele vai orar por mim agora. Aleluia, vamos orar, irmãos. Deus, papai, nós agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez, adorando o Senhor, glorificando o teu santo nome. Sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai, porque sentimos aqui a presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, porque o nosso corpo é templo dele. E nós sentimos esse louvor abençoado que foi entoado aqui nesse lugar. E agora, Pai, a palavra do Senhor foi lida. Eu creio que o teu servo, Pai querido, como o Senhor já tem usado, meu Deus querido, esta noite não é diferente. O Senhor vai usar nas tuas mãos como instrumento de ti, Pai. Nós precisamos de ouvir a tua palavra. Nós vamos sair deste lugar nesta noite, levando para a nossa casa uma bênção muito gloriosa em cada um de nós, ó Pai. A palavra do Senhor foi lida e usa o teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero que você pode tomar o seu assento, que você me acompanhe. E como dizem alguns pregadores, com toda a razão, me ajude a pregar. Prega comigo. Se vocês me ajudassem a pregar, até agora vocês estariam procurando o texto que eu falei. Mas vocês estão me ajudando. Queridos irmãos, Golias, provavelmente, um mercenário de guerra, contratado pelos filisteus, media cerca de 2,92 metros de altura. Era muito grande mesmo. Seu apetite de guerra
em conjunto, ele pesava cerca de 90 quilos. Também não era tão gordo, embora sendo tão alto, né? Essa narrativa bíblica nos ensina lições dispostas em alguns marcos aplicáveis nas nossas batalhas do dia a dia contra os gigantes. Repito, cada um de nós temos um gigante na nossa vida. Às vezes você tem um gigante chamado ansiedade. Às vezes você tem um gigante chamado depressão. Às vezes você tem um gigante chamado angústia. Às vezes você tem um gigante chamado crise financeira. Cada um de vocês, ou cada um de nós, temos um gigante que tenta nos amedrontar. E nós precisamos ser como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu oro como Davi. Eu danço como Davi. Eu luto como Davi. Queridos, olhe o gigante de frente. Primeiro conselho, por certo, que Davi recebeu. Primeiro ele recebeu uma palavra dizendo: que é isso, Davi? Você ainda tão novo. Você vai enfrentar um gigante. Tanto é que quando o gigante o viu, também zombou dele. Como também pode zombar de mim e de você. Eu me lembro quando eu fui enviado para esta igreja, e eu cheguei ali na Rua 2, número 19, tem poucas pessoas. Naquela época aqui, eu acho que a irmã Edna é daquela época, já está, Edna, irmã do pastor Luiz Cláudio, né? Já estava conosco e poucos outros. Mas eu lembro que, quando eu subi no púlpito, uma irmã falou no ouvido da outra, porque hoje tem muito isso, né? Uma irmã, não é só irmã não, tem irmão também, que fala no ouvido do outro na hora da pregação, na hora do culto. Não estou pegando o pé de ninguém, estou apenas fazendo uma lembrança. Naquele tempo, uma falou para a outra assim: puxa vida, nós oramos tanto tempo para Deus mandar um homem para cá, e Deus mandou um menino. E o pior de tudo, solteiro. Solteiro. Mas eu não tinha outra alternativa. Eu me lembro quando eu fui escolhido por uma Assembleia Geral. Em 1977, ou 76, aliás, em Belo Horizonte, para vir para esta cidade. Eu sumi dentro de Belo Horizonte, fui para uma vila onde moravam uns tios meus. Falei, eu não vou de jeito nenhum. E um pastor que pregou muito na nossa igreja falou para mim assim: Anaírton, você vai para Cruzeiro? O problema de Cruzeiro é tão grande, que não cabe no estado de Minas Gerais. Foi a primeira palavra de desânimo que eu também recebi. Eu estava diante de um gigante. Mas eu tinha um chamado. Deus me chamou. Eu aceitei o desafio. Eu tinha acabado de terminar o seminário, Luciano. E aceitei o desafio. E vim para esta cidade. E desta igreja, como foi dito aqui ontem, nasceu um presbitério
que hoje tem mais de 3.000 membros. Tem mais ou menos, aproximadamente, 40 pastores. Nós tivemos o privilégio de consagrá-los, de encaminhá-los ao ministério. Davi recebeu o primeiro conselho, foi esse: olhe o gigante de frente. Isso significa, presta atenção, que você não pode fechar os olhos para o problema. Você não pode desanimar. Nós estamos vivendo num mundo onde a opressão é muito forte. Eu fico pensando, eu falei aqui quarta-feira, sobre resistência, sobre as marcas da resistência. E eu fico pensando, como é que o povo da Venezuela, em Caracas, em outras cidades, tem uma resistência tão forte contra a ditadura. Contra um gigante. Contra um gigante. E gigante perigoso. E aquela mulher que está lá é uma verdadeira Esther. É uma mulher corajosa. Maria Coringa. Alguns chamam ela de Coringa. Eu acho que está mais para Maria Coringa. Muito corajosa. O crente precisa ter coragem. O crente precisa encarar o gigante de frente. Quantos podem dizer amém por isso? Todas as realidades da vida têm que ser encaradas de frente. Desemprego. Eu achei impressionante na sexta-feira como é o espírito de profecia. Como é o espírito de revelação. O pastor Bruno estava orando com a mão em cima da mesa e tinha algumas irmãs com a mão na mesa. E ele colocou as mãos em cima das mãos de outra irmã e disse assim: espírito de desemprego, eu te repreendo. E aquela irmã, e ele tinha pregado aqui e falado assim: você perdeu algo de muito valor esses dias. E essa irmã tinha perdido o emprego. Ela enfrentou um gigante. E eu acho que essa semana para ela foi uma semana assim, difícil. Mas na sexta-feira me impressionou que justamente para ela veio essa palavra tão importante. Queridos irmãos, todas as realidades da vida têm que ser encaradas de frente. Você não pode esconder atrás do muro. Por isso que nenhum crente de verdade pode ficar em cima do muro. Você sabe que tem político que fica em cima do muro. Ele não vota nem contra, nem a favor. Ele se abstém. Mas tem crente também que é assim. Você tem que encarar o problema de frente. O desemprego, o divórcio, personalidade, o luto, a doença. Imagine o acidente trágico que aconteceu um dia desse, de um avião vindo de Cascavel. Tinha 15 médicos. Tinha uma moça que ia fazer uma pós-graduação em Curitiba. E perderam a vida. Mas eu vi o depoimento
de um pai dizendo assim: agora eu tenho que sepultar minha filha e seguir a vida. Mas falando assim com firmeza. Isso significa que nós temos que encarar, presbítero Evandro, o problema de frente. A doença, o temperamento, os conflitos interiores. Quem é que não tem conflito interior? Eu tenho. E você também tem. Conflito interior é aquele que ninguém sabe que a gente está passando. Mas Deus sabe. E de repente Deus usa um profeta para falar com você, com a gente, e fala daquilo que ninguém sabe, mas que você sabe. Está lá no culto. Crises existenciais são gigantes a serem vencidos. E Deus chamou você para vencer gigantes. Deus não chamou você para fracasso. Deus não chamou você para regredir. Ou para retroceder, melhor dizendo. Mas Deus te chamou para encarar o problema. Às vezes você não quer que aquela pessoa vá, mas ela vai. E você tem que encarar a situação. Né, irmão João? O senhor fez de tudo. O senhor enfrentou cara a cara. O senhor não perdia a esperança até a última hora. Mas chega o momento que Deus faz a chamada. E a pessoa vai embora. Mas o senhor estava aqui no mesmo dia, no culto da noite. Isso me impressiona. Isso nos deixa mais crentes, pastor Ribeiro. Tem pessoas que são vencidas por gigantes tão menores do que esse. Um gigante de quase 3 metros de altura. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai encontrar um profeta abençoadíssimo, que foi muito mencionado aqui na sexta-feira. Esse profeta era tão cheio do Espírito Santo que ele derrotou 450 profetas de Baal. Mas ele ouviu uma notícia de uma mulher chamada Jezabel. Falou assim: eu quero a cabeça de Elias. E ele esmoreceu. Que coisa. Ele ficou com medo. Foi esconder dentro de uma caverna. Vocês me desculpam, mas eu não vou enfrentar essa mulher, não. Eu não vou enfrentar essa jararaca, não. Essa caninana. Mas Deus mandou alguém lá e disse: Elias, Deus mandou um recado para você. Sai dessa caverna, levanta e come, porque a tua jornada é longa. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, use as armas que você tem. Qual é o tema da mensagem de hoje? Vencendo os gigantes da vida. Vencendo os gigantes da vida. Use o que você tem. O que aquela mulher tinha? O que a viúva tinha? Apenas tua serva não tem nada, senão uma botija. Só para lembrar um pouquinho da mensagem gostosa que nós ouvimos aqui na sexta-feira. Use as armas que você tem. Use o que você tem. Lá no comecinho do Antigo Testamento, Moisés foi chamado
para uma missão, para um ministério. E a pergunta que ele recebeu foi essa: que tens na tua mão? Um cajado. Um cajado. As armas de Saul, irmãos, eram as melhores. Mas Davi não conseguiria lutar com elas, porque eram de Saul. O que a gente aprende aqui? Você não pode usar as armas do outro para lutar. Você tem que usar as suas próprias armas. Qual é a arma que você tem? Nós não estamos falando aqui, soldado Cristo, de arma de fogo. Mas nós estamos falando de uma arma que é mais poderosa do que a arma de fogo, que chama a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo que queima. É como um martelo que esmiuça a penha. Use essa arma aqui, que não há demônio que vai te resistir. Use esta palavra aqui, que não há demônio que vai parar de pé na sua frente. Quantos concordam? Diga bem. Lute com suas armas, mesmo sendo elas modestas. A Bíblia está repleta de ações de Deus através de coisas simples e pequenas. Vamos fazer uma pausa aqui e lembrar de um fato bíblico que aconteceu com o próprio profeta Elias. Havia 3 anos e 6 meses que não chovia em Israel. E Elias foi para o monte orar. E ele orou e levou com ele um moço abençoado, tipo de um mensageiro, tipo de um porta-voz. Olha, eu vou ajoelhar aqui e vou orar. E durante 7 vezes eu vou pedir para você dar uma olhada como é que está o céu. Ele orava. E o moço ia e o céu. E ele voltava e falava: profeta, não tem nem sinal de nuvem. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta, foi a 6ª vez. Mas quando ele foi a 7ª vez, ele voltou e disse assim: homem de Deus, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: vamos descer correndo, porque vai vir muita chuva aí. Quem que esperava que ia chover para amanhecer ontem, a noite inteira? Né? Quem que esperava que essa frente fria ia chegar de verdade? Há uma previsão de 6 graus para amanhã, de manhã. Para quem gosta de fazer caminhada, é uma beleza, viu? Se você quiser fazer caminhada comigo, irmão Vicente, eu passo lá amanhã, 5:30 da manhã. Aleluia! Meus amados irmãos, mas às vezes Deus usa ações simples. Deus age através de ações, de coisas simples e pequenas. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Aleluia. Pedra do rio derruba o gigante. Uma pedra. Outra coisa linda: 300 homens com tochas e cântaros derrotam os midianitas. Outra coisa que parece pequena,
ou inacreditável para os incrédulos. 5 pães e 2 peixes alimentam milhares. Migalhas do poder de Deus curam a filha de Cananeia. Parece que nós estamos aqui repetindo o que nós aprendemos na-feira. Aleluia! Falou-se dos 5 pães e 2 peixes. Falou-se das migalhas do poder de Jesus, que curou a filha de Cananeia. Em quarto lugar, Davi recebe uma outra mensagem séria, ou uma recomendação séria. Vá prevenido. Quando a gente vai fazer uma viagem e a gente ouve falar nas reportagens de uma frente fria, o que é que a família diz para você? Vá prevenido. Leve uma blusa, leve uma jaqueta. Não vá com os braços de fora que você vai passar frio. Ou leva uma touca. Aleluia. Davi, o que Davi fez? O gigante, quando olhou para ele, falou assim: não tinha homem em Israel para lutar comigo? Vocês mandaram para cá um menino. Mas era um menino cheio do Espírito Santo. Aleluia. Davi pegou 5 pedras. Medo de errar? Não. Dizem que Golias tinha mais irmãos. Talvez um desses gigantes fosse maior do que Golias. Cuidado na sua batalha. Podem ser certos, podem aparecer outros gigantes. Cuidado, você vence um, mas amanhã tem outro. Mas quem venceu um hoje, vai vencer amanhã também. Quem venceu de amanhã, vai vencer o de terça também. Porque o crente, ele anda de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Lá em Romanos 8:31, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E lá no 37, o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Você vai ter gigante na vida todo dia. Por isso que o crente não pode andar folgado, não pode parar de orar. Agora eu já estou abençoado, Deus já me deu vitória, Deus já me deu um bom emprego, eu estou com uma poupança muito boa, eu vou agora orar menos. Aí que você se engana. Você precisa continuar orando e orando bastante. Amém, irmãos? Aleluia. Leve mais pedras. Esteja presente. Ou esteja prevenido. Quando estiver resolvendo um problema, esteja prevenido por várias situações possíveis. Para o cristão, este mundo é uma arena, não uma cadeira de balanço. Esse mundo que nós vivemos é uma arena e não uma cadeira de balanço. Em quarto lugar, a recomendação é: vá em nome do Senhor Jesus. O que foi em nome do Senhor? O que foi que o gigante quis amedrontar Davi? Mostrando um pedaço de pau para ele, quem sabe ferros. E Davi chega a dizer para ele: você está pensando que eu sou algum cão? Você vem lutar comigo com espada, com cacete nas mãos? Mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Vai em nome de Jesus.
Vai em nome de Jesus. Tinha um grupo de crentes orando no monte. E o fogo estava caindo. E os crentes faziam barulho. Mas tinha uma casa de um vizinho bravo perto. E ele chamou a polícia. E a polícia subiu no monte. E chegou lá. E pegou um crente lá e falou assim: quem é que é o chefe aqui? Quer dizer, fala logo que eu vou prender todo mundo. Quem que é o chefe aqui? Ele falou assim: o chefe é Jesus. Por isso falou: então boa noite, eu vou embora. Com ele, com Jesus ninguém pode. Jesus é maior, Jesus é forte, Jesus é poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você vem contra mim com espada, com varapaus, com cacetes nas mãos, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele pega a pedra e numa pedrinha, então girou, 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 e numa pedrinha, e ele joga a pedrinha, e o gigante ao chão tombou. Sou um rapaz Davi, rapaz de oração. Aleluia. Oh, meus irmãos, vai em nome do Senhor, nome exaltado pelos levitas, nome louvado em todo o tempo. Aleluia. Nome poderoso. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. Nome que ilumina. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, vá enfrentar o gigante. Em nome de Jesus, esse nome que é poderoso, esse nome que está acima de todos os nomes. Nome grande, diz Malaquias 1:11, nome grande entre as nações. Em último lugar, para encerrar, estirpe as raízes, vencendo os gigantes da vida. Estirpe as raízes. Deus cortou, Davi cortou a cabeça do gigante. Quem já foi um alcoólatra, cuidado, cuidado para, aleluia, não começar bêbado começar bêbado socialmente. Quem já teve fraquezas morais, cuidado, não cobiçar, não se expor. Um casal que brigava não deve voltar a desistir por causa das coisas fúteis dessa vida, vencendo os gigantes da vida. Os gigantes são aí. Diz aqui a palavra, aleluia, que Davi ficou muito indignado, furioso com o gigante. Esse gigante tem afrontado os exércitos do Deus vivo, mas eu vou enfrentá-lo, e ele vai parar de zombar de Deus. E Israel ficou sabendo que só o Senhor é Deus. Cruzeiro precisa saber também que só o Senhor é Deus. O Brasil precisa saber que só o Senhor é Deus. Ele é o Rei das nações. Ele é pai de órfãos. Ele é juiz de viúvas. Ele é Deus no seu lugar santo. Ele está presente aqui nesta noite para matar o gigante que está te afrontando. Aleluia.